dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você for assistir esse vídeo, meu querido aluno. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da microempresa na era 4.0. Meu Deus do céu. Quando você fala assim, indústria 4.0, a gente pergunta, mas por que 4.0? Porque o 4.0 ele representa a quarta revolução industrial. Passamos pela primeira revolução industrial, que a gente bem lembra que se utilizava aquelas máquinas a vapor. Aí veio a segunda revolução industrial, que começou a se usar aquelas máquinas já utilizando a questão da eletricidade. E aí houve uma revolução assim tecnológica por tempo absurda. Revelou-se conceitos e mais ainda as pessoas começaram a perder emprego. Aí viemos lá entre a década de 50 e 70, a terceira revolução industrial, que me lembra inclusive de um livro do Alvin Toffler. A terceira onda, que ele dividia inclusive essas três revoluções industriais como três ondas. E essa última, para mim, aqui, a mais representativa nesse contexto, é que ele falava que essa terceira onda, a terceira revolução industrial, que era a revolução tecnológica. Nessa revolução tecnológica, quando houve a implantação do processo de automação, do acesso à internet, não em larga escala, como a gente passou a ter a partir da década de 90, com a intensificação, a quebra intensificada dos ciclos tecnológicos, dos ciclos de vida dos produtos e por aí vai. E o grande impacto dessa nova revolução industrial, a revolução 4.0, é que se discute o uso integrado de várias tecnologias. Então, a mão de obra que vai ser utilizada, ela tem que ser uma mão de obra extremamente especializada, coisa que no contexto atual aqui do Brasil e em algumas situações do mundo, a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda são analfabetos digitais. Como é que essas pessoas vão conseguir sobreviver dentro desse contexto de economia 4.0, de indústria 4.0? Dentro do contexto dessas tecnologias 4.0, se fala muito dos sistemas cyberfísicos, fala-se muito do Big Data Analytics, fala da computação em nuvem, internet das coisas, internet dos serviços, fala-se da manufatura aditiva, fala da inteligência artificial, fala dos sensores inteligentes, coisas que até eu não sei nem para onde é que vai. E se eu não me preparar em tempo hábil, eu vou ser engolido por essa nova revolução. Não só eu, como qualquer outro profissional. A gente está sempre se atualizando. Um dos problemas que a gente encontra na nossa sociedade é que às vezes o cara acha que vou fazer um curso, um técnico, vou fazer um curso no superior e acabou. Não, nessa nova revolução tecnológica, nessa nova economia 4.0, esse negócio de ficar parado e achar que um cursinho que foi feito ele vai resolver sua vida, não vai. Não sei se você lembra algum tempo atrás, o cara fazia um curso de datilografia. Eu fiz o curso de datilografia, achei que ia ter emprego. Quando comecei a pensar em trabalhar, acabou. A máquina de datilografia já não existia mais, já estava no PC de mesa. O acesso eram caros, obviamente. A tecnologia era um pouco... não era das melhores, mas o ciclo tecnológico começou a avançar drasticamente. Você comprava um computador de mesa, um notebook, era uma coisa caríssima, o celular era caríssimo. Hoje você tem celular bom, com a tecnologia razoável, por um preço em conta. Todo mundo tem acesso à tecnologia, acesso à informação. E mais ainda nesse contexto, a gente tem que se preparar ainda mais. Eu penso em ter uma formação só, não. Hoje em dia, nessa nova figura, nesse novo contexto, nessa nova realidade, uma formação só não é suficiente, você passa a ter duas ou três. Porque eu vou me formar em, sei lá, em alguma coisa na área de saúde, alguma profissão na área de saúde, eu quero ser tipo nutricionista. Nutricionista, eu vou trabalhar na área hospitalar. O ideal é que o cara seja nutricionista, que o cara entenda um pouco de direito, entenda um pouco de produção, entenda um pouco de administração, entenda um pouco de tudo. Eu lembro muito quando num livro do Peter Drucker, ele falava essa divisão, essa inter-relação entre você ser administrador e você ser gestor. Há uma diferença consubstancial, justamente porque o gestor é aquele cara que carece de mais informações, ele está mais preparado, ele conhece um pouco de contabilidade, de direito, de administração, da área dele. Então, quanto mais conhecimentos ele tiver, melhor para ele enquanto profissional no mercado. Ele vai ser um profissional mais completo, ele vai gerar mais retorno, vai gerar mais mudança no cenário da empresa, no cenário da economia.
Cara, e só para você ter ideia do quanto é representativa essa mudança da tecnologia, se você for analisar como é que vai ficar essa situação da economia 4.0, da revolução 4.0, em algumas áreas específicas, como no caso da medicina e da biomedicina, da parte da agricultura. Pô, na agricultura hoje já se discute a aplicação de sensores inteligentes que são utilizados na rega das culturas das plantas. Então hoje você tem lá uma cultura onde você planta, sei lá, soja. Esses sensores eles são capazes de analisar os dados referentes à questão da temperatura do solo, a temperatura do ambiente, a questão da umidade, a umidade do solo. E qual a ideia? A ideia desse processo é ele conseguir monitorar o processo de rega do ambiente. Vai tornar o que? O processo automático. E a partir do momento que ele consegue detectar que precisa, a umidade ela não está ideal para aquela planta, sem um controle humano, esse tipo de rega, ela automaticamente vai acionar o regador e vai molhar o ambiente. É uma coisa assim, cara, que ninguém nunca imaginava na vida. Do ponto de vista de medicina e de biomedicina, tu vai analisar a aplicação de algum tipo de sensores inteligentes direto no corpo do paciente que tem diabetes. Então ele vai ficar medindo se a diabetes do cara, se o nível como é que se diz? Se o nível de insulina ele está baixo, ele está alto, para ele poder regular dentro do corpo do paciente. Então são coisas que você nunca imaginava na sua vida que iriam acontecer. Hoje se fala inclusive daqueles leitores também dentro da tecnologia, os leitores de código binário, onde você consegue botar o código binário na roupa de uma pessoa e bota o sensor, o leitor, o cara, na hora que o cara entra, o cara já lê o código, aí serve até como controle de ponto nas empresas. Então são coisas que a gente nem imaginava que um dia viriam a acontecer nesse contexto, dentro dessa nossa realidade aqui, nessa inserção da nova tecnologia. Então ela vem para quebrar barreiras, vem para introduzir novas tecnologias que nós não estávamos acostumados, e o problema está justamente aí. Até quando nós, enquanto profissionais, estamos preparados para esse novo contexto? Será que os modelos de negócio que existem hoje no mercado, eles vão ter durabilidade, eles vão ter sustentabilidade? São perguntas que nós precisamos fazer. Me preocupa muito porque quem sustenta praticamente o nível de emprego do Brasil são as micro e pequenas empresas. Será que essas micro e pequenas empresas estão preparadas para essa mudança? Talvez daqui a 10, 15 anos tenha um impacto que seja significativo e comece a destruir boa parte dessas empresas, porque os modelos de negócio existentes hoje talvez não sejam daqui a 10, 15 anos. Eu espero que isso não aconteça, mas a gente não tem certeza de nada do jeito que as coisas estão indo. Obviamente que várias profissões vão deixar de existir e outras vão existir. Fala-se em algumas pesquisas que 65% das crianças que estão estudando hoje, elas não vão estar buscando ou trabalhando no mesmo emprego que a gente trabalha atualmente, não. A gente não sabe nada. Você vê, analisa hoje essa questão da tecnologia, tem alguns robôs hoje que estão sendo utilizados para operar o paciente. Então o médico ele opera pelo robô. Quem vai me dizer com essa questão da internet das coisas hoje em dia que o cara tá na Guatemala e esse é especialista em determinada área e esse cara não vai ser contratado de lá da Guatemala para fazer uma cirurgia no paciente que está aqui em Pernambuco? A gente não sabe. Isso pode vir a acontecer. Então se quebra mais ainda a relação de emprego, a relação de trabalho, porque você não precisa de um médico ali então num plantão 12 horas, diarista, 24 horas, como cirurgião para operar, porque eu posso negociar com o cara o valor hora dele, o valor da cirurgia, e ele mesmo fazer cirurgia através da internet e utilizando aqui um robô que trabalha com extrema precisão e faz processos minimamente invasivos e que não comprometem a vida do paciente. Ainda nesse contexto uso da tecnologia na saúde, se você tem ideia, a manufatura aditiva ela vai ser capaz de fabricar, ela permite que seja fabricado diversos tipos de próteses de baixo custo. Futuramente vai ser possível, aí se diz, né? Não sei, mas acredito que seja. Aí fica a dúvida, porque eu não sou da área de tecnologia, mas se fala inclusive de se fabricar medicamentos, tecido, como cartilagem, artérias, ossos, até pele sintética. Vai ser possível utilizar nessa nova tecnologia, nessa nova revolução 4.0. Também tem a questão da robótica colaborativa, que o objetivo dela é usar os cobots.
que são, no caso, os robôs colaborativos, e que tem a função de automatizar uma grande variedade de tarefas realizadas no trabalho. Isso vai ser sempre em colaboração estreita com as pessoas. Então ele vai estar ali no contexto para auxiliar a mão de obra a fazer um determinado serviço de maneira colaborativa, para inclusive melhorar a questão da qualidade dos produtos e serviços que vão ser desenvolvidos naquela linha de produção. Nesse contexto, do ponto de vista assim, pessoal, fala-se muito da pessoa começar a desenvolver ainda muito mais a questão da inteligência social, do processo da adaptabilidade, de ser mais criativo, de se envolver mais com a questão da inovação. E com a questão da inovação, fala o cara ser aprendiz, ser um aprendiz, eterno aprendiz, aprendiz constante, tá sempre de cabeça aberta para aprender novas coisas, novas tecnologias, novas informações, agregar mais valor. Se esse cara não conseguir se adaptar a essa realidade agora, ele com certeza não vai sobreviver ao mercado de trabalho. Outra coisa que fala muito é a questão do autoconhecimento, você buscar sempre novos conhecimentos, não esperar pelos outros, ser uma pessoa mais proativa, se envolver com a questão da tecnologia, conhecer mais ainda as tecnologias que crescem, que aparecem todo o tempo e se apropriar delas. E também tem que lembrar muito a questão da parte comportamental. A gente tem que ser uma pessoa muito equilibrada, sabendo que cada vez mais seremos cobrados, que vão ser mais exigidos. Então a gente precisa estar do ponto de vista assim, psicológico bem equilibrado. E às vezes a gente não consegue aguentar toda essa pressão no mercado. Porque ele cobra, e às vezes cobra, e às vezes a gente não consegue dar conta de toda aquela cobrança de vir a trabalhar mais e mais e mais. Às vezes a gente leva trabalho para casa e agora nessa realidade de pandemia que a gente vive, a gente está trabalhando muito mais, a gente tem várias tecnologias que a gente não usava antigamente, a gente pode fazer reunião utilizando vários tipos de softwares que facilitam a interação, o contato com as pessoas. E aí no contexto atual, a gente vê que cada vez mais a tecnologia ela vai tomar espaço, inclusive destruir várias frentes de trabalho, várias pessoas vão perder emprego. Talvez isso aí estimule até o processo de empreendedorismo ainda mais, as pessoas buscam ser mais empreendedoras porque várias profissões vão deixar de existir. E nós precisamos ter domínio de novas tecnologias, precisamos ter o domínio de competências emocionais e principalmente a questão da formação multidisciplinar. A gente precisa ter mais informações, estar mais preparado, ter mais conhecimento em todo o contexto. E a gente vai saber que a contratação dos profissionais na era 4.0 vão ser extremamente benéficas para as empresas, porque vira e mexe a gente tá faltando mão de obra. Tem mão de obra para caramba, o problema é a questão da mão de obra qualificada. As pessoas têm que estar preparadas, abertas para novas tecnologias, para novas culturas, ter a capacidade de liderar, de ser cooperativo, habilidades de vários tipos de habilidades. E no contexto final a gente sabe que várias profissões já vão deixar de existir, como se fala já nesse processo de transição, profissões como agente de viagem, no caso os trabalhadores rurais por conta da tecnologia, carteiro, o repórter de meios de comunicação impressos, o piloto de avião, o anestesiologista, os analistas financeiros, contadores, comissários de bordo, caixas de loja de supermercado, funcionários de bancos, operadores de marketing, porque você vê hoje em dia, já tem algumas empresas que hoje você não tem mais o caixa, o cara compra, ele passa direto no caixa, sem ter o caixa lá, e ele automaticamente paga. Fala-se de alguns aviões que vão dirigir sozinho, não vai precisar de ninguém, você já vê os carros automatizados que também não precisa de ninguém para dirigir. Fala-se de alguns softwares que vão tomar lugar dos analistas financeiros, dos contadores. Então o cara vai para simular, fazer as coisas, não vai precisar mais de ninguém. Então essa é uma evolução, uma revolução que faz com que a gente comece a repensar a nossa vida enquanto profissional. Não só enquanto profissional, mas enquanto empresa. Será que a minha microempresa ela está adaptada ou vai conseguir se adaptar para esse novo contexto, essa nova realidade que daqui a 10 a 15 anos ela vai vir a acontecer? Será que enquanto empresário eu estou fazendo meu papel, eu estou me apropriando de conhecimento, eu estou buscando novas ferramentas, eu estou incorporando novas tecnologias, eu estou me adaptando a essa exigência de mercado, a esse novo cliente e vai passar a consumir na minha empresa?
Será que eu realmente estou antenado, preocupado em estudar, em ter informações de maneira multidisciplinares, para quando houver um novo cenário, ou eu conseguir fazer esse desenho de cenário e me adaptar a ele? São perguntas que o microempresário, nessa nova era 4.0, ele tem que se fazer, porque ele tem que, para preparar, senão ele vai ser engolido por essa nova tecnologia. Talvez pequenas empresas, elas sejam mais representativas do que os grandes conglomerados que a gente tem hoje. Vê, empresas de tecnologia, quanto está bombando empresas de startups, desenvolvem alguns app, alguns softwares que resolvem vários problemas dos seus usuários. É nesse contexto, será que os modelos de negócios que existem hoje, eles vão sobreviver? São perguntas para a gente se fazer, ok? Se liguem, se atualizem, se apropriem, busquem conhecimento para saber o que é que está acontecendo no mercado, façam cenários, procurem informações, conversem com as pessoas, leiam livros, vejam artigos. É importante nesse contexto a gente se preparar para o que está vindo aí, que vai engolir a gente. Não tenho dúvida disso. Eu espero que não, mas eu não tenho muita certeza se a gente não vai ser engolido.